Fala, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí sobre a semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Definida a data da semifinal, será na segunda-feira. Você já vê aí na tela nas últimas notícias que eu estarei debatendo no final do vídeo. Nesse vídeo aí trazendo o Zinho e outros comentaristas debatendo sobre a semifinal. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Futebol Verde React, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos para as notícias e no final do vídeo eu estarei detalhando aí essas notícias que estão na tela. Para marcar território, marcar a posição? Para espezinhar, talvez, o ponto, Plihal, é que uma coisa a gente precisa dizer. Não houve uma alteração de data. Não. Porque o que existe é a data base, é o fim de semana, e a federação define depois dos jogos as datas e os horários. Então, pela nota do São Paulo, pela indignação, parece que houve uma troca para beneficiar o Palmeiras. E não foi isso que aconteceu. E o Palmeiras, como mandante, fez uma solicitação, informou a federação que haveria um show e se o ideal para o Palmeiras jogar no Allianz Parque seria o jogo na segunda. Se o São Paulo tivesse uma competição internacional ou Copa do Brasil no meio da semana, aí seria um argumento técnico forte o suficiente para justificar o jogo teria de ser no sábado para não prejudicar o São Paulo em outra competição. Como não há esse jogo, o argumento do Casares, do presidente do São Paulo, da diretoria, é uma data nobre. A data nobre é sábado e domingo. E aí a própria diretoria do Palmeiras disse que em 2022 o Casares disse que naquela polêmica também, essas polêmicas entre as diretorias vêm de longa data, que o jogo, a final deveria ser no domingo, porque é a data nobre, e agora no sábado serve. E o ponto do São Paulo é que todo mundo vai se lembrar. Mas sábado é melhor que segunda-feira, não é? Para futebol? Então, pro horário que marcaram o jogo numa segunda-feira, é melhor. Não tenho dúvida nenhuma, Plihal. E aí, pensando com a perspectiva do torcedor, que deveria ser o centro de qualquer discussão. Para o torcedor, jogo no fim de semana é muito melhor, nem se compara à segunda-feira. Mas o jogo segunda também, desculpa te interromper, ele fica mais isolado também, né? Porque sábado tem outros jogos grandes. Mas pelo menos assim, do ponto de vista do telespectador, do cara que vai acompanhar na televisão, a gente sabe que o jogo só vai acontecer na segunda-feira. Sim, por causa de um show. Show não é problema do Palmeiras? Sim. Como foi problema do São Paulo, quando o São Paulo não pôde utilizar o Morumbi, teve que jogar em Brasília. Jogou duas partidas, Duas partidas em Brasília. Pode, inclusive, ter custado ficar atrás do Palmeiras na classificação geral. Eu vou te falar, eu entendo o posicionamento do São Paulo, tá? Mas assim, tem outro lado aí, que a torcida do São Paulo, no ano passado, reclamou, e com razão, que a CBF entubou no São Paulo, no começo do Campeonato Brasileiro, vários jogos seguidos em casa como mandante na segunda-feira. O São Paulo é o rei da segunda-feira. Então, sabe quantas vezes o São Paulo, nos últimos 18 meses, jogou uma partida de Campeonato Brasileiro domingo às 4 da tarde? Acho que uma. Pois é. E a CBF empurrou... Na sua casa. A CBF empurrou isso goela abaixo. Eu lembro, no começo do Brasileiro, São Paulo jogou com o Palmeiras em casa na segunda-feira, depois teve Fluminense em casa na segunda-feira, e a CBF ainda tentou entubar um terceiro jogo consecutivo do São Paulo contra o Cruzeiro na segunda-feira, que só não aconteceu por causa do adiamento do campeonato, por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. E nessa época, a torcida do São Paulo reclamou muito. Sabe o que o Júlio Casares fez? Olha, a gente falou com o presidente Edinaldo, mas tem até uma vantagem, porque o torcedor do São Paulo lota o estádio quando quiser, em qualquer data. E até tratou ali, não endureceu o tom, não foi lá bater na mesa com a CBF. E o que aconteceu depois? O Júlio Casares virou chefe de delegação na Copa América da CBF. Então, o tom ameno ali foi conveniente. E por que não adotou esse tom de agora, se a briga do São Paulo é para não jogar na segunda-feira, é pelo torcedor, é pela data nobre, por que não aconteceu antes com a CBF? Você sabe por que aconteceu? Ontem à noite, já nas redes sociais, começaram a pipocar vídeos de chefe de torcida, clamando que o São Paulo se posicionasse contra o jogo na segunda-feira. Pressão. Mas aí, se o São Paulo tivesse
tido essa postura no ano passado com a CBF, eu estaria aqui defendendo o São Paulo, porque seria coerente com a postura do clube em respeito ao torcedor, porque não quer jogo na segunda. Agora, outro lado da história. Zinho, ó, o Zinho com toda a história que tem no Palmeiras, mas o Zinho é legal porque ele não tem essa, não mureta nesse tipo de situação. O Palmeiras tem um estádio de futebol, um dos mais bonitos e modernos do Brasil, espetacular. Mas, por conta de shows, esse estádio, por exemplo, tem campo sintético. Por conta de shows, uma semifinal de campeonato não vai ser jogada no final de semana, vai ser jogada na segunda-feira. Não é muito... essa questão dos shows não tem influenciado demais no futebol do Palmeiras, Zinho? E o Abel tem reclamado disso, Plihal. Sim. Porque ele até considera Barueri não ser jogado em casa. Por isso que o Palmeiras não quer jogar no sábado, porque o jogo poderia ser em Barueri. E o torcedor do Palmeiras não gosta de Barueri também. Barueri. Não gosta, não lota, não vai. O Abel já cansou de falar isso, reclamou em coletiva, né? Foi duro dizer que a casa do Palmeiras é o Allianz Parque. Inclusive agora virou sintético também Barueri. Então não seria o caso dos atletas falarem o São Paulo quer jogar no sábado, que seria em Barueri e é gramado natural. Não seria isso, né? Acho que o São Paulo tem o direito dele. Tudo isso é a guerra de bastidores que o futebol a gente sabe que tem. O grande objetivo era do Palmeiras, do São Paulo, na minha opinião, olhando tudo que está acontecendo, é tirar o jogo do Allianz. Porque sabe que tem um show no sábado. E não pode ser no domingo, porque o Corinthians joga na quarta e joga na outra quarta. Então, para o Corinthians jogar no sábado, pouco tempo de recuperação. O Corinthians que joga na pré-Libertadores. Então, se ele joga quarta-feira no Equador para jogar sábado, aí todo mundo entende que assim, cara, o normal é jogar no domingo. E também jogar no domingo, porque tem jogo de novo na quarta-feira, o jogo de volta. Porque esse jogo do São Paulo e do Palmeiras poderia ser domingo. Mas por conta do calendário do Corinthians, eu acho que é certo, é correto colocar Corinthians e Santos no domingo, já que não vai botar os dois jogos no domingo, porque também acabava com isso. Mas o show é no sábado, dá um jeito lá, limpa tudo, organiza tudo, tem condição de fazer isso, o Palmeiras já fez isso, e joga no domingo, bota horário diferente. Né? Um jogo 8h30 da noite, o outro 6, para acabar essa polêmica. Mas assim, eu não vejo que o Palmeiras não tenha sua razão de tentar jogar na segunda-feira, querer jogar na segunda-feira, para jogar no Allianz. Porque se ele conquistou dentro de campo o direito de ter uma campanha melhor e jogar em casa, aí você, nesse jogo tão equilibrado, tão difícil, você vai abrir mão agora de jogar no Allianz? Então, o São Paulo está no seu direito, vai querer essa guerra, porque está visando tirar o jogo do Allianz Parque, porque aí aumenta a vantagem também, aumenta a possibilidade. Sim, quando até vou fazer uma correção, eu falei, esses shows no Allianz Parque não têm influenciado demais no futebol do Palmeiras, tem influenciado demais no futebol brasileiro, né? Sim. Porque talvez, se lá na frente houver uma exigência, uma norma que obrigue todos os campos, todos os gramados do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, a serem de grama natural, onde vai ser mais difícil isso acontecer é no Allianz Parque. Tem que rever todo o contrato. Os shows no Palmeiras estão influenciando muito o futebol brasileiro, não só o Palmeiras. Sim, com certeza. E o cenário aqui do futebol paulista, né? Você tem mudança de data por conta da utilização de um estádio em show. Você já não tem torcida, as duas torcidas, já tem uma torcida única. É um cenário um pouco mais complicado. Eu estou muito na linha do Zinho, acho que eu entendo os dois lados. O Palmeiras fez a melhor campanha, quer jogar em casa, ele não se sente em casa em Barueri. Então, aí um bom senso aí da federação para trazer esse jogo para segunda-feira e o Palmeiras ter a oportunidade de jogar em casa no Allianz. E entendo também a manifestação da direção do São Paulo. Primeiro, se a diretoria do São Paulo não se manifesta, a pressão, a bomba é para cima dela. Mas aí deveria, repito, está se manifestando agora porque tem satisfação represada da torcida, principalmente com o que foi a omissão do ano passado. Mas conhecendo como é o futebol brasileiro, esse jogo político, cada um, né, defendendo o seu, porque não tem uma unidade aqui, eu não fico surpreso. E eu entendo também que o São Paulo, ele teve show, né, no Morumbi e teve que jogar em Brasília 2 partidas, inclusive partidas que o São Paulo não venceu, né?
Empatou as duas. E que perdeu a oportunidade de ser o líder, de conseguir ser o líder e ter essa vantagem agora. E uma dessas contra a Inter de Limeira na segunda-feira. O Brasília empatou com a Água Santa, que caiu. Exatamente. Jogou contra a Inter de Limeira em Brasília numa segunda-feira. Então, até no Campeonato Paulista, o São Paulo jogou segunda e não foi uma questão. E como a diretoria do São Paulo agiu dessa forma, fica parecendo uma rebeldia sem causa. Não ir na reunião, boicotar e emitir nota depois, porque essa não é a causa do São Paulo. Porque se fosse a causa do São Paulo, teria batido firme na CBF no ano passado, que fez coisa muito pior. Eu acho que quando o São Paulo não vai à reunião, ele também joga uma narrativa no ar como se tivesse um favorecimento dentro da federação e uma força maior nos bastidores pro Palmeiras. Eu acho que o São Paulo deveria ter ido para a reunião. Pois é. E mostra sua insatisfação lá. Debate lá. Se posiciona lá. Quando você não vai, aí parece que não adianta estar lá, porque a nada vai ser animosidade dessa semifinal será grande, partida única, como eu disse agora há pouquinho, o bicho vai pegar. Também tem a questão do palmeirense ainda não ter engolido o fato do São Paulo ter perdido para a Ponte Preta na penúltima rodada da fase de classificação. Ali deixou o Palmeiras numa situação bem complicada, o Palmeiras precisando vencer os 2 últimos jogos na fase de classificação. E agora, só para passar o lado palmeirense, a Leila Pereira não manifestou-se a respeito da nota do São Paulo, da chateação do São Paulo, mas segundo apurou a ESPN, o nosso site, a diretoria alviverde viu a manifestação são paulina como uma forma de comportamento infantil. Chiadeira desnecessária, chiadeira sem maturidade, Breiler. Eu não diria infantil, mas no caso do São Paulo é um comportamento oportunista, porque viu a possibilidade de tirar o jogo do Allianz e também... Acho que nem vislumbrou isso, sabia? Não vislumbrou, mas... Só foi por conta da pressão na torcida. Só quis marcar ali posição. Espezinhar, mas, repito, o torcedor do São Paulo, que desde o ano passado cobra a diretoria por um posicionamento mais firme, tá ligado que isso aí é jogo de cena. Tá ligado e não vai cair nesse teatro do Casares. O Casares, se daqui para frente ele adotar isso como causa, ele vai brigar muito com a CBF. Porque no ano passado, o que o São Paulo jogou segunda-feira, principalmente em jogos em casa, que esses sim prejudicam muito a rotina do torcedor. E o torcedor do São Paulo, eu lembro, se cansou de reclamar no ano passado, estava jogando muito na segunda e o São Paulo ficou passivo. Mas eu vou te falar também, nessa questão do contrato do Palmeiras, né, com o Allianz, deveria ter uma prioridade maior para o futebol, né? Não, você tem que barrar essas datas para show. Você tem uma reta final de Campeonato Paulista. Semifinal de campeonato. Todo mundo sabia que seria neste final de semana. A prioridade tem que ser o futebol. Enfim, é um negócio, né? É um negócio. Em todos os estádios. E até o São Paulo, quando é conveniente para ele ter shows, vai dar um jeito de remarcar jogo, de jogar em outro lugar, porque Mas numa semifinal... Os clubes estão reféns de shows, de eventos, porque... No caso do Palmeiras não é nem estar refém de show, é o contrato com a W Torre. É o contrato. Quem decide é a W Torre. E as novas arenas, então, foram feitas para isso. Só que deveria existir uma conexão entre W Torre e Palmeiras para evitar esse tipo de situação. E assim, outro argumento de São Paulo, que acabou, de certa forma, desmontado, foi: o jogo será esvaziado, não vai ter atenção devida. Vai ser transmitido em TV aberta. Claro, isso não muda nada. Então, mas o horário, para um jogo segunda-feira, 9h45. Bota esse jogo mais cedo, 8 horas da noite. Não, mas isso ferra o torcedor. No caso, o torcedor do Palmeiras, que vai ter de se deslocar ao estádio nesse horário. Sim, para quem assiste em casa, não tem. Pra televisão, eu já falei aqui, eu acho que é um jogo isolado que o Brasil inteiro vai ver. É ótimo pra televisão. Agora, pro torcedor... Esse horário. Mas aí, Dona, os clubes, antes do campeonato, então, que se manifestem... 9h35, 10 minutinhos mais cedo. Muito tarde. Que os clubes se manifestem antes do campeonato contra jogos na segunda-feira. Que aí vira uma causa. A gente não quer jogar em segunda-feira, queremos mobilizar ali, porque é um jogo jogos que tem maior apelo, então... Além do mais, Breiler Pires, atrapalha o resenha da rodada. E por falar no resenha da rodada, ontem Jonathan Calleri participou. Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre a semifinal entre Palmeiras e São Paulo, partida que acontece na segunda-feira. Inclusive vou estar detalhando aí essa notícia com você, definição da semifinal do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol confirmou que o Palmeiras enfrentará o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista.
O jogo está marcado para segunda-feira, dia 10, no Allianz Parque. A data gerou descontentamento por parte do São Paulo, que preferia jogar no domingo. Então tá aí a notícia de última hora. O São Paulo não gostou da data, né, ser na segunda-feira, e vai ter que ter na segunda-feira, porque o Palmeiras não abre mão de jogar no Allianz Parque. Como vai estar tendo show, né? O jogo vai acontecer na segunda-feira à noite. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.